No vídeo de hoje vamos analisar a geladeira modelo RT38 da Samsung, que faz parte da nova linha Evolution, lançada pela marca em 2024. E esse modelo se destaca pelas tecnologias de inteligência artificial para economia de energia e conectividade via Wi-Fi, que permite o controle da geladeira via aplicativo SmartThings. Além dessas inovações, a RT38 também apresenta outras tecnologias e funcionalidades bem interessantes, que vou apresentar ao longo deste vídeo. Portanto, recomendo que vocês assistam o vídeo até o final para descobrir se vale a pena investir nessa geladeira. Mas antes de começar a compartilhar todos os detalhes sobre a RT38, gostaria de pedir o apoio com seu like neste vídeo. Isso é muito importante para aumentar o nosso engajamento, especialmente porque adquirimos essa geladeira com os recursos do próprio canal. Desta forma, conseguimos mostrar nossa opinião sincera. E também já fica o nosso convite para participar do nosso grupo de ofertas no WhatsApp ou Telegram, porque sempre que essa geladeira ou outro produto interessante aparecer com desconto, nós te avisamos por lá. E o link para entrar vai estar no campo de descrição ou comentário fixado deste vídeo. Primeiramente, falando do design dessa geladeira, ela segue um design bem minimalista, que é a proposta da marca com essa nova linha. Por conta disso, independente do estilo de decoração que você possui na sua cozinha, ela provavelmente vai combinar muito bem. E o acabamento em aço escovado deixa o produto com um visual muito bonito e traz aquela sensação de produto mais premium. Essa nossa unidade ela é na cor inox preto, mas não chega a ser um preto absoluto, é um inox um pouco mais escuro que o tradicional. Eu particularmente gosto bastante de geladeiras com tons mais escuros, eu acredito que dá um ar mais moderno para a cozinha. E já partindo para a parte da porta, a gente já consegue observar aqui em cima que tem esse acabamento com a logo da Samsung bem discreta. É um material que imita metal e parece ser um plástico ou algo semelhante, com uma pintura que imita o efeito do inox. E confesso que não curti tanto assim, porque essa nossa unidade, nesse acabamento, ela já veio com pontos de falha na pintura, e isso demonstra uma tendência de descascar. A marca poderia ter investido um pouco mais e ter usado metal. Já na lateral, ela possui um acabamento em metal com essa textura que acaba lembrando um pouco couro, trazendo um ar mais moderno e sofisticado para sua cozinha. Os puxadores ficam embutidos na lateral para reforçar ainda mais o conceito minimalista. Em termos de capacidade, esse é o menor modelo da linha, com um total de 391 litros, dividido em 294 litros no refrigerador e 97 litros no freezer. E apesar de ser o menor modelo, o espaço interno foi bem aproveitado. E acredito que deve ser de um tamanho ideal para uma ou duas pessoas. Uma coisa que ajuda nessa questão é a tecnologia Space Max, permitindo que as paredes sejam mais finas, assim você ganha mais espaço interno. É uma geladeira que vai dar muito certo em ambientes pequenos, por conta do seu tamanho compacto. E falando em tamanho, vamos partir para suas medidas. Conforme vocês estão vendo nas imagens, por conta da porta ser um pouco mais alta, ela mede 1,71 m de altura. E na parte de trás é um pouco mais baixa, medindo 1,69 m. De largura tem 67,2 cm por 70 cm de profundidade. E é extremamente leve, pesando apenas 60 kg. No interior do refrigerador nós temos uma ótima iluminação em LED. E eu gostei bastante, pois essa iluminação fica na parte superior, porque dessa forma não corre o risco dos alimentos cobrirem o LED, como acontece nos modelos que a iluminação fica localizada na lateral. No interior do refrigerador nós temos uma configuração bem interessante. Temos 4 prateleiras de vidro temperado que apresentam ter uma boa resistência e são fáceis de retirar. Aqui na lateral fica o painel digital que controla apenas a temperatura do refrigerador. Ao longo do vídeo irei mostrar certinho como funciona esse painel. E logo aqui embaixo a gente tem uma gaveta de frutas e verduras. Ela não possui um tamanho tão grande, porém é compatível com o tamanho da geladeira. E na parte da porta nós temos esses dois compartimentos maiores e também tem esses dois menores. É um material que apresenta ter uma boa qualidade e tem uma ótima largura para armazenar vários itens. E algo que eu acho bem interessante é quando existe a possibilidade de alterar o layout da geladeira. Aqui, por conta do tamanho, essa questão fica um pouco limitada, porém ainda assim possui um nível extra de altura. Isso dá mais liberdade para poder ajustar as prateleiras conforme a necessidade. Da mesma forma, é possível ajustar a configuração desses dois compartimentos menores da porta. Isso é muito útil quando precisamos acomodar uma garrafa mais alta nessa prateleira de baixo. Apesar que mesmo na configuração mais baixa, uma garrafa de 2 litros já cabe tranquilamente. Localizado no final da prateleira, temos um filtro anti-odor feito de fibras de carvão ativado para ajudar a minimizar o famoso efeito cheiro de geladeira. E também acompanha esses dois organizadores para armazenar até meia dúzia de ovos. Algo que nos incomodou um pouco foi que na porta tem esses furos bem pequenos
com marcas de cola, e faltou um certo cuidado nesse acabamento. Mas tirando essa questão, a construção interna do refrigerador está boa, a borracha de vedação está bem acabada, sem nenhum defeito aparente e todas as peças internas como um todo são boas. Partindo agora para o freezer, um ponto negativo é que ele não possui iluminação interna, e acredito que para algumas pessoas pode acabar fazendo falta. Ele tem um tamanho bom, considerando a largura e altura que é satisfatória, porém um ponto negativo é que ele não é muito profundo. Uma garrafa de 2 litros, por exemplo, já não cabe deitada reta. Dessa forma, seria necessário retirar esse compartimento aqui da porta ou então virar ela de lado para conseguir fechar o freezer. E essa prateleira é possível ajustar a altura ou até retirar caso você precise acomodar algum item maior. Logo mais no fundo tem um controle analógico simples para ajustar a temperatura do freezer, com as opções de mínimo, médio e máximo. A desvantagem desse tipo de controle é que ele não é possível ver a temperatura atual, e sabemos que apenas a temperatura máxima do freezer chega a menos 18 graus. E esses dois compartimentos da porta são bem estreitos e vão servir apenas para guardar alimentos menores, como carne de hambúrguer ou potes bem pequenos como esse que estamos mostrando. E esse aqui é o acessório para fazer gelo, e vale dizer que ele é bem prático de utilizar, inclusive porque é fácil de encher a forma com água e após o gelo pronto, basta girar aqui e o gelo vai cair na gaveta, podendo levar ele para servir na mesa, por exemplo. Porém, para esse tamanho de freezer, ele acaba ocupando um espaço considerável. Então, se você não for fazer gelo, é interessante até tirar e guardar em outro lugar da cozinha, ganhando mais espaço dentro do freezer. Uma outra possibilidade é tirar essa parte das formas e estar utilizando apenas ela, como estou mostrando aqui na filmagem. Assim você vai ocupar menos espaço. Então, apesar desse acessório ser grande, pelo menos tem a vantagem dele ser móvel. Isso dá mais liberdade em comparação a modelos de freezer, onde a estrutura é fixa. E vale pontuar alguns defeitos que encontramos nessa nossa unidade. Aqui no fundo do freezer, como vocês podem ver, veio com um arranhão. Com isso já é notável que o material risca com facilidade. Só de passar a unha ele já risca. E aqui nessa parte de baixo notamos um leve afundamento, como se tivesse sido amassado. E também faltou uma capinha para tapar as dobradiças da porta. Um detalhe como esse já deixaria o acabamento muito melhor nessa parte. E o que significa esse Around Cooling que está escrito aqui? É uma tecnologia onde tem saídas de ar frio distribuídas, tanto aqui no freezer quanto no refrigerador. Isso serve para manter a temperatura de forma mais uniforme em todo o seu interior. Com relação ao desempenho, esse modelo opera com um compressor do tipo inverter, conhecido por ser mais econômico e silencioso, e ter a maior durabilidade em comparação aos compressores tradicionais. E um diferencial é que a marca está oferecendo uma garantia de 20 anos nesse compressor. E realmente é uma geladeira bem econômica, possui uma classificação de eficiência energética A+++, consumindo apenas 35,5 kWh por mês. E na prática, usando um exemplo da concessionária de energia aqui da minha região, em Santa Catarina, ela cobra 59 centavos por kWh. Isso seria equivalente a R$ 21 por mês, sem considerar impostos e outras possíveis tarifas. Sugiro você conferir os custos reais que sua concessionária de energia local cobra para realizar esse cálculo mais precisamente. Mesmo ela sendo bastante econômica, isso não impacta na sua eficiência. Durante os nossos testes, o desempenho de refrigeração e congelamento foi muito bom. Para fazer gelo, demora em média 3 horas, sendo um tempo bem satisfatório. E um grande diferencial da RT38 é que ela conta com a tecnologia PowerVolt, que possui uma variação de tensão entre 90 e até 310 volts, ou seja, você não precisa se preocupar qual voltagem escolher. E outra vantagem é a maior resistência a picos de energia. Aqui na cidade onde eu moro, esses problemas ocorrem de vez em quando, e essa tecnologia traz muito mais seguranças nessas situações. Agora falando um pouco mais do painel interno, ele é fácil de mexer e para ajustar a temperatura, basta apertar o botão Fridge para escolher entre a temperatura que variam entre 1 até 7 graus. Essa função Power Cool é bem interessante. Serve para resfriar mais rápido os alimentos e bebidas. É muito útil para momentos específicos, como em dias que chegamos em compras no mercado e precisamos que os alimentos refriem mais rápido. Essa função, após ativa, permanece em atividade durante várias horas seguidas e depois retorna para a última temperatura definida. Caso você queira desativar antes, é só apertar o botão da função novamente. E vale lembrar que usar essa função com frequência
pode aumentar o consumo de energia além do esperado. E algo muito importante de mencionar é que essa geladeira não vai formar gelo por conta da sua tecnologia Frost Free. A vantagem é que você economiza tempo. Eu, em particular, achava muito chato ter que fazer todo aquele processo de desligar a geladeira para realizar o degelo manual. Aqui nessa geladeira, esse processo ocorre de forma automática. Mas não é só no painel interno que é possível controlar a geladeira. Também pode ser feito através do aplicativo SmartThings. Por lá, inclusive, tem várias outras funcionalidades a mais. Além de poder ajustar a temperatura do refrigerador, você será avisado pelo aplicativo caso esquecer a porta do refrigerador aberta por mais de 2 minutos, além da geladeira emitir um alerta sonoro. Essa notificação no celular é muito útil, porque pode acontecer de você não ouvir o alerta da geladeira ou não estar próximo dela. E dessa forma você recebe a notificação e consegue identificar que a porta da geladeira está aberta diretamente pelo celular. É possível também alterar o som desses alertas ou controlar o nível de iluminação do LED. E outra função interessante é o modo de gerenciamento de energia, que é onde a inteligência artificial entra de fato, para te ajudar a economizar energia. A minha dica é realmente você explorar todo o aplicativo para descobrir um pouco mais a respeito de cada funcionalidade. Com relação à limpeza, a parte externa acumula marcas digitais facilmente, porém não é algo difícil de limpar. Basta utilizar um pano macio e úmido com um pouco de detergente neutro e finalizar com um pano macio que esteja seco. Também pode limpar o interior da mesma forma, e como todas as peças internas são removíveis, facilita bastante essa tarefa. Só evitem utilizar qualquer tipo de material que seja muito abrasivo ao realizar essa limpeza, porque vai acabar arranhando. E também não utilize nenhum produto químico que seja inflamável, como o álcool. E quando você precisa movimentar a geladeira, seja para limpar o chão ou trocar ela de local, algo que ajuda bastante é que ela possui rodinhas deslizantes na parte de trás. E um detalhe que devo mencionar é que na parte da frente ela tem os pés com ajuste de altura, então é importante que ela fique bem nivelada no chão para garantir o bom funcionamento do produto. Eu não sei vocês, mas eu acho que a marca deveria ter investido um pouco mais e ter colocado um acabamento melhor aqui nos pés, porque dessa forma eles estão muito visíveis e não ficou muito legal. Com relação ao ruído, não notamos nenhum barulho além da normalidade, apenas o barulho de funcionamento que é bem discreto. E o compressor inverter, ele realmente cumpre com a promessa de ser mais silencioso. No entanto, devemos considerar que a geladeira irá emitir sons diferentes, porém normais em determinados momentos. Na página 54 do manual, explica certinho sobre essa questão. E nós realizamos um teste com decibelímetro em um ambiente mais silencioso possível e medimos um ruído variando entre 45 e 51 decibéis, que de acordo com a escala de decibéis é um nível de ruído considerado baixo a moderado. Para quem tem curiosidade em saber como é a parte traseira da geladeira, ela é toda fechada, apenas embaixo tem uma abertura que é onde fica o compressor. E é possível observar que tem uma etiqueta nele indicando que contém uma substância inflamável, que no caso são os gases utilizados na refrigeração e no isolamento térmico. E são gases mais ecológicos e que geram menos impacto no meio ambiente em comparação a gases utilizados antigamente. Por isso falei lá no começo do vídeo para não utilizar produtos químicos inflamáveis para realizar a limpeza. Para sanar qualquer dúvida, recomendo que você dê uma olhada nas informações de segurança que constam no manual. E a geladeira ela conta com cabo de alimentação medindo 1,5 m de comprimento com um plug de tomada tripolar de 10 amperes. É um comprimento de cabo suficiente, considerando que esse é um eletrodoméstico que deve ser ligado próximo de uma tomada. E vale lembrar que não se deve usar nenhum tipo de adaptador e nem extensão para ligar essa geladeira. Em relação ao custo-benefício, o valor dela hoje no site oficial da marca é de quase R$4.000. É um valor que podemos considerar um pouco acima para uma geladeira de 391 litros. Mas se você já decidiu que a RT38 é a geladeira ideal, vamos deixar aqui no campo de descrição o link de lojas confiáveis que estão vendendo essa geladeira com um ótimo preço. Agora, se você quer esperar um pouco mais, uma melhor oferta, a minha dica é que você fique de olho lá no nosso grupo de ofertas no WhatsApp ou Telegram. Digo isso porque essa geladeira está aparecendo em promoção frequentemente por lá. E vale muito a pena conferir. É totalmente gratuito para entrar e participar. O link vai estar no campo de descrição e comentário fixado deste vídeo. Mas e aí, pessoal? Depois de todos os detalhes que a gente abordou neste vídeo, será que essa geladeira vale a pena? Consideramos que sim. É uma geladeira que vale a pena, ainda mais se encontrar numa boa promoção. De forma geral, o acabamento está bom, mas podia melhorar em alguns aspectos,
como a construção do freezer e alguns acabamentos que a marca ficou devendo. Acredito que se você mora sozinho ou com outra pessoa e não costuma comprar grandes quantidades de alimentos, essa geladeira vai atender bem. Porém, se você costuma congelar muita comida, talvez não seja a opção mais interessante, visto que o tamanho do freezer não é um dos maiores. No entanto, também devemos levar em consideração que mesmo ela sendo o modelo mais básico da linha, ela conta com uma tecnologia inverter digital, que a torna mais econômica e ainda tem uma garantia de 20 anos no compressor. E também é possível controlar várias funções pelo aplicativo SmartThings. E não pode esquecer de mencionar o grande diferencial dela ser bivolt. E o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Espero realmente ter ajudado com essa análise e agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Se gostou, já deixa o seu like, inscreva-se no canal, aproveite também e comente aqui embaixo o que vocês acharam desse modelo RT38 e qual a próxima geladeira vocês querem que a gente traga dessa linha Evolution aqui no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo!